Olá, graça e paz, tudo bem? Vamos aqui para a nossa segunda aula do nosso oitavo módulo do curso Vivendo pela Graça, por título Identidade e Propósito. E o título dessa nossa segunda aula é Quem é a Igreja? Quem é você? Você sabe quem é você? Primeiro, Jesus ele coloca sobre o anúncio de que uma igreja seria criada, uma igreja seria formatada através do Evangelho, a qual ele estava anunciando. Na aula passada, nós falamos sobre o Evangelho que deveria ser pregado segundo o comando de Jesus Cristo antes dele ir novamente para o céu. Ele diz que todo poder e autoridade foi dado a ele, portanto, ide pregar esse evangelho de poder e autoridade, que ele assumiu novamente o estado de poder e autoridade sobre todo o universo. Então, qual é o papel da igreja? Gerar esse anúncio, dizendo que Jesus é o Filho do Deus vivo e que estabeleceu novamente esta vontade que saiu direto do coração de Deus, que o homem pudesse estar sobre o governo de todas as coisas, principalmente através de Cristo Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18, nós temos esse anúncio. Sobre esta pedra, no grego é o mesmo que Petra, edificarei a minha igreja, e sobre as portas do Hades não poderão vencê-la. Ok? Bom, o texto começa dizendo, tu és Pedro, né? Que Pedro no grego é Petros, que é o mesmo que pedrinha, pedra pequena, né? E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Sobre esta base, que base era esta? Que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, a gente vai falar daqui a pouco a respeito disso. Agora o interessante é que a igreja teria o poder e a autoridade de quê? De que a morte, as portas do Hades, de forma nenhuma poderão vencê-la. A vitória da igreja está na vitória de Cristo sobre a morte, ok? Então Jesus anuncia que uma igreja teria uma autoridade e poder contra o pior inimigo da humanidade, que era a morte. Esse inimigo que na realidade veio juntamente com a idolatria e o estado de pecado de Adão, a qual nós já estudamos, ok? Agora, o que significa a palavra igreja, né? De acordo com Mateus 16, 18. Nós temos aqui tanto a palavra no hebraico quanto a palavra no grego. A palavra no hebraico é kerilá, ou keilá para alguns, né? E grego, eclésia ou eclesia. O significado das duas, para o nosso entendimento, é o mesmo, né? No hebraico, kerilá é arraial, assentamento, comunidade, congregação, né? E eclésia, ele vem mais para assembleia e senado, mas também compreende-se em congregação e comunidade, ok? Então, tanto no hebraico quanto no grego, igreja tem o mesmo sentido, ok? Agora, qual é e seria a base desta igreja? Mateus 16, 16. Tu és Jesus, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Uma revelação que Pedro teve quando Jesus pergunta para todos os apóstolos ali, o que estão dizendo que eu sou? Aí falaram várias coisas, né? Ele diz, e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro, revelado por Deus, declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, muito bem, filho de Jonas, o meu pai te revelou isso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o texto que nós lemos antes ali. Então é o seguinte, a base da igreja, né, o fundamento da igreja, é que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o segundo Adão. Simples e claro, ok? Ainda como base de igreja, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 e 11. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que nos foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ensinando, trazendo essa informação, este ensinamento, essa base de doutrina santa, a qual Pedro teve a revelação, e Jesus Cristo declara que ele é essa base da igreja, que ele é o fundamento, ok? Agora é o seguinte, o fundamento foi dado como Cristo Jesus. O que você constrói ali em cima, com as suas bases religiosas, com as suas teorias,
aí é onde a maioria das vezes pega, né? Foi onde a igreja acabou se perdendo no caminho, de acordo com os líderes que ela absolveu na sua caminhada. E muitas dessas denominações, muitas religiões tiraram essa base, ok? Esqueceram da base que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele é a base de toda a igreja. O apóstolo Paulo traz isso como uma doutrina muito clara para a gente. Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 22. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longes, foram aproximados, ajuntados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e a sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos o acesso ao Pai em um só Espírito. Jesus Cristo sempre vai ser a base, sempre vai ser a ligação da construção da igreja, sempre, o tempo todo. Começou por Ele, vai continuar com Ele, vai permanecer com Ele por toda a eternidade. Não é por mim, não é por você. Foi através da obra consumada, foi através da obra da reconciliação que Ele nos uniu, independente da sua cor, raça, religião. É Cristo quem nos une. Não tem ali uma fórmula mágica para que você se torne um conhecedor de base da igreja. Não, existe uma verdade estabelecida. E essa verdade estabelecida é Cristo Jesus. Efésios 2, 13 e 22 ainda. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família, Querrilá, ok? De Deus. Família Querrilá de Deus, da mesma igreja, da mesma comunidade, do mesmo arraial. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra, sobre esta pedra, lembra? Pedra angular. Sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse é o fundamento dos apóstolos, tá, gente? Eu sou cristocêntrico. A partir do momento que eu entendi isso, não tem como não ser cristocêntrico. Espero que isso também esteja no seu coração. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. O Espírito, agora, nós fomos preparados para sermos a morada de Deus. Ok? Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você não tem aquela... Nossa, a presença de Deus está chegando nesse lugar. Como está forte a presença de Deus. Então, você tem que sentir em você. Ok? Não é pelo lugar, não é pelo ambiente. Entendeu? É por você. É por conhecer e saber e ter fé que a presença dele já é muito viva e que pode ser manifestada através da sua vida. E se a gente tiver em comunidade, se a gente tiver em igreja, uau, isso é muito poderoso. Agora é o seguinte, entenda que a igreja de Cristo, ela é sem barreiras, ok? Lembra no texto, nós lemos no texto anterior aqui, que ele quebrou todo e qualquer tipo de barreira. Às vezes nós queremos erguer o véu, nós queremos levantar muros entre um e outros. Isso é muito ruim, ok? A igreja, ela precisa estar unificada em Cristo Jesus. Agora, lembra que eu falei na aula anterior a respeito do perigo de comunidade, porque as comunidades, elas criam as suas culturas, e as suas culturas, elas se afastam de Deus, elas criam as suas doutrinas, né? Eu sempre digo que a ciência hoje, ela explica a fé de uma forma muito clara. Eu acredito que fé e ciência, elas caminham juntas, nos traz um entendimento de uma forma mais clara sobre a atuação da fé, mas doutrina e ciência não se encaixa de jeito nenhum. Então, por essa falta de entendimento, essa falta de abertura para entender o que a fé e o que a ciência pode nos trazer, o que o estudo pode nos trazer de aproximação em comunidade em Cristo Jesus, e Jesus ele usou bastante
isso na sua caminhada na terra, essa dificuldade de não entender, às vezes, nos faz um povo completamente separado, né? Um povo que por qualquer coisa está discutindo. Sobre o quesito de o que eu creio no tipo de doutrina, eu creio numa doutrina diferente, isso sempre vai existir na realidade, né? E eu dou o nome disso de heresia. Isso é heresia. É quando eu digo algo e você não acredita, você crê diferente. Quando você diz algo que eu creio diferente, para mim também é heresia, o que eu digo para você também é heresia. Logo então nós seremos hereges, eu e você, ok? Então, mas o que a gente não pode perder é quem é a base da igreja. A base da igreja é Cristo Jesus, ok? E nós somos os seus representantes. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Também lhes digo que você é Pedro, grego Péteros, pedrinha, pedra pequena, e sobre esta pedra, grego Petra, rocha, pedra, base ou angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Inferno, Hades, morte é a mesma coisa, tá, gente? E eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Lembra da autoridade? Nós falamos na aula passada. Está muito claro. Vocês vão sempre me ver batendo nesse texto, porque a igreja precisa entender exatamente o que Cristo quis nos trazer como revelação poderosa para os nossos dias, até a eternidade, a respeito da obra dele. A partir do momento que eu tenho entendimento que ele é a base, e que agora eu sou um representante desta organização espiritual, vamos dizer assim, que ele trouxe para nossas vidas. Ok? Então, de uma forma muito clara, entenda que você é a igreja e você é representante de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, 18, Marcos 16, 15 e 16. Jesus se aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Entregou para a igreja. Cumpriu aquilo que ele falou lá em Mateus 16, né? E disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, o evangelho nada mais é do que você anunciar essa autoridade que foi dada a todo ao universo através de Cristo Jesus. Você é um representante para anunciar isto. Guarde muito bem isto. Você não está aí para anunciar a sua denominação, seu sistema religioso, a doutrina que seu pastor ensina. Não, você está para anunciar Cristo Jesus, a obra completa dele. Só assim nós seremos igreja. Vamos sair dessa ideia institucional. A gente precisa quebrar barreiras, ok? Você não precisa sair falando: a igreja está errada. Não, pregue Cristo. Pregue o evangelho de Jesus Cristo. E o evangelho é: todo o poder e autoridade foi dado a Cristo Jesus. Se você crê nisso, você será salvo. A sua salvação está aí. É esse evangelho que você precisa pregar a toda criatura. Tudo que foi criado. Ok? Então, ou seja, usar o nome de Jesus para pessoas, para coisas, para animais, para tudo, para gerar vida para todo mundo, para gerar um tipo de restauração. Ok? Então é o seguinte, uma dica de linguagem que eu dou aqui para vocês. Os crentes, eles não vão à igreja, eles são a igreja. Nós não vamos à igreja. Eu fiz um vídeo, até coloquei no meu Instagram, que está lá o porquê que os crentes de verdade não vão mais à igreja. Teve gente que se levou o susto, né? Poxa, crente de verdade não vai mais para a igreja porque o sentido de igreja deles é o auditório. Para alguns o nome é templo, a gente vai falar sobre isso também. Não, o sentido de igreja são pessoas. Igrejas são pessoas. A cabeça da igreja é a pessoa de Cristo Jesus, e o corpo somos nós. Ok? Então, uma dica de linguagem para você: os crentes não vão à igreja, eles são a igreja. Amém? Então, que você possa se posicionar como igreja de Cristo, crendo no poder e autoridade que Ele conferiu a nós, nos confiou para que possamos ministrar. Então é o seguinte: nós usamos o poder de Cristo. Não é um poder que nós temos, não, é um poder que nós usamos. E esse poder foi dado a Cristo Jesus sobre todas as coisas, em todo o universo. Ele nos confiou para manifestar esse poder através de nossas vidas, para que Ele possa estar ativo a todo momento de nossas vidas. Espero que essa aula tenha sido relevante para você, tenha aberto a sua mente para você se posicionar como igreja, como participante do corpo de Cristo Jesus, e que você possa continuar vivendo pela graça. E até a próxima aula.